Os dois aventureiros. Parte 2. A porta de madeira se fechou com um baque. O quarto estava vazio, exceto por duas armações de cama mal feitas com baús. Depois de abrir as persianas, eles podiam sentir diretamente a luz do sol e o ar externo. Ainda estava um pouco desapontado quando ele terminou sua varredura circular da sala. Embora ele não pudesse esperar mobília e limpeza do nível de Nazarick em um lugar esquecido por Deus como este, ele ainda queria sair dali. Eu não posso acreditar que ele ousaria deixar você ficar em um lugar como este, Momon-sama. Não diga isso, Nabe. Nosso objetivo é nos tornarmos aventureiros e, então, aumentar nossa fama ao ponto em que todos nos conheçam. Até então, não vai doer experimentar a vida de um novato. Ainda tentou acalmar Narberal depois de fechar as cortinas da janela, sem expressar sua própria insatisfação. Não havia luz solar suficiente entrando pelas cortinas para iluminar toda a sala. Ainda e Nabe possuíam visão no escuro, então dificilmente seria um obstáculo para eles, mas para uma pessoa normal, esta sala seria tão escura que eles teriam problemas para enxergar. Mesmo assim, a vida de um aventureiro é bem banal. Aventureiros. Uma vez, Ain sonhou com essa profissão. Ele os imaginou como pessoas que perseguiram o desconhecido e tiveram aventuras em várias partes do mundo. Ain havia pensado que os aventureiros eram uma manifestação física da maneira certa de jogar Yggdrasil, mas depois de ouvir a recepcionista da guilda, ele percebeu que se aventurar era um trabalho mais realista e chato do que esperava. Simplificando, os aventureiros eram mercenários anti-monstro. Embora algumas partes dele se encaixem em seus sonhos, por exemplo, investigando as ruínas de reinos destruídos pelos deuses demônios 200 anos atrás e investigando mistérios em terras desconhecidas, na maior parte eles eram simplesmente caçadores de monstros. Cada monstro possuía habilidades especiais diferentes, então eles só podiam ser cuidados por pessoas que conheciam mais truques do que os soldados comuns. Indo por esse ponto, pode-se pensar que eles eram heróis que eram amados e confiados pelo homem comum, como nos jogos. No entanto, a realidade era um pouco diferente disso. Isso porque as autoridades governantes não ficavam muito felizes com a existência de grupos armados que não podiam controlar. Portanto, além dos preços que cobravam, os aventureiros não tinham muitos status. Outra razão pela qual os aventureiros não eram aceitos em escala nacional era o mesmo pensamento que fazia as empresas procurarem empregados temporários locais baratos em vez de empregar pessoal permanente caro. Assim como os temporários eram tratados por empresas que podiam sobreviver sem contratá-los, os aventureiros eram menosprezados nas nações que podiam eliminar monstros por meio de seu próprio poder militar. De acordo com a recepcionista da guilda, não havia aventureiros na teocracia Slaine, enquanto a vida havia piorado para os aventureiros no Império Barut após a ascensão de seu novo imperador. Ains baniu sua leve decepção de seu coração. Era uma coisa comum na vida descobrir que um emprego que se admirava dificilmente era tão glamouroso na realidade. Com um breve aceno de sua mão, a armadura negra e as duas espadas grandes em suas costas derreteram no ar, e um esqueleto enfeitado com itens mágicos foi revelado. Ele usava um par de óculos escuros pretos. A coroa de prata em sua cabeça estava cravejada de ametistas, e espinhos cresciam, fazendo com que parecesse uma roseira. Depois, havia a camisa de mangas compridas e as calças, feitas de um material preto brilhante e transparente. Um cinto preto prendia as calças em sua cintura. Ain tirou as luvas resistentes e havia anéis em todos os seus dedos ossudos, exceto o dedo anular esquerdo. Suas meias botas eram feitas de couro marrom avermelhado e bordadas com fios de ouro. Um colar de prata com um pingente de cabeça de leão pendurado em seu pescoço, e ao redor dele uma capa vermelha. Itens mágicos em Yggdrasil foram feitos infundindo uma pele de item com um cristal de dados, por isso era muito difícil coordenar sua aparência. No entanto, muitos jogadores não gostavam de usar roupas de palhaço, então, após uma certa atualização, os jogadores receberam várias maneiras de mudar a aparência de seus equipamentos sem mudar seus equipamentos. A armadura de placa preta finamente articulada, feita pelo feitiço criar item maior, era uma dessas maneiras.
Atualmente, Ains estava usando óculos do acerto certeiro, uma coroa de fortificação mental, roupas da aranha viúva negra, um cinto preto ou Jarngraper de antes, um pingente de leão da Nemeia, botas da aceleração, entre outros itens. Em Yggdrasil, a troca de itens mágicos geralmente era feita na forma de cristais de dados. No entanto, havia pessoas que vendiam itens em segunda mão para fazer outros ainda mais fortes. Foi nesse ponto que surgiu um problema: os nomes de itens mágicos feitos por outras pessoas podem incluir linguagem proibida ou podem insultar alguém. Às vezes, os GMs pediam aos jogadores em questão para renomear os itens. Em geral, a atribuição de nomes aos itens foi deixada ao critério do criador. Como resultado, itens com nomes estranhos não eram muito populares no mercado. Embora os itens em dinheiro que poderiam ser renomeados não fossem caros, muito poucas pessoas queriam fazer essas despesas. Assim, cada jogador quebrou a cabeça para dar bons nomes aos seus itens. Às vezes, os nomes eram em inglês ou vinham da mitologia. Claro, havia exceções a isso também. Por exemplo, nomear anéis era muito problemático, então a maioria das pessoas tendia a chamá-los de Toque 1, Toque 2, Toque 3 e assim por diante. Ains tinha até visto alguém que os chamava de anel do polegar, anel do dedo indicador, anel do dedo médio e assim por diante. Ains tinha um amigo chamado Guerreiro Takemikazushi, que empunhava 2 katanas de vez em quando. Ele nomeou um deles, o 8º de sua linha, Takemikazushi MK8. A capa vermelha que ele usava também tinha esse nome nessa linha de pensamento. Inspirado por um anti-herói dos quadrinhos americanos, foi chamado de manto necroplasmático. Todos esses eram itens de classe de relíquias. Eles eram 2 níveis mais baixos do que o equipamento principal de Ains, mas ele considerou que poderiam surgir problemas ao trazer itens que eram muito fortes, então ele se contentou com equipamentos deste nível. Ains trabalhou seus ombros e saboreou a sensação de estar livre de sua armadura. Nesse momento, Narberal fez uma pergunta. Falando nisso, como vamos lidar com aquela mulher chata? Aquele cuja poção nós quebramos? Não precisamos nos preocupar com ela. Eu também ficaria com raiva se alguém quebrasse algo importante para mim. Ou pelo menos, até que sua supressão de emoção fizesse efeito. Ains parou por um tempo, antes de continuar. Nós provavelmente. É natural que ela me repreenda por meu descuido. Mas tudo isso foi porque um humano tolo tentou provocar um ser supremo. Esse homem é o único culpado. Talvez, mas fui eu quem jogou aquele homem. Portanto, espero que você tenha um grande coração e a perdoe. O que deveríamos estar fazendo nesta cidade é nos tornar parte deste mundo, para aumentar o renome de Momon e Nabi. Seria ruim para nós se houvesse rumores de que não poderíamos pagar a alguém o valor de uma única poção. Narberal acenou com a cabeça, embora ela não pudesse aceitar o que Ains tinha dito. Além disso, devemos dar-lhe algum respeito, já que ela é tecnicamente nossa sênior neste campo. Ains brincou com o colar que usava, embora mantivesse seus dedos longe do leão da Nemeia. Se for apenas uma simples placa de metal, então pode ser forjada. Embora isso provavelmente deva ser algo com que a guilda se preocupe. Essa pequena placa de cobre era algo como um conjunto de etiquetas de identificação. Foi o que permitiu que as pessoas conhecessem a força de um aventureiro. Cobre, ferro, prata, ouro, platina, mithril, orixalcum, adamantite. Os últimos metais eram mais valiosos, o que significava que os aventureiros dessas categorias podiam selecionar missões mais difíceis e recompensadoras. Isso era parte do sistema que a guilda havia desenvolvido para evitar que aventureiros morressem sem sentido. Ains, um aventureiro recém-registrado, era da classe mais baixa, cobre. Essa mulher era uma placa de ferro. Mostrar a ela um nível básico de cortesia era o segredo de uma integração bem-sucedida na sociedade. No entanto, eu sinto que metais macios como a adamantita não são dignos de você, Ain-sama. A poitakara e irokane ou outros metais prismáticos seriam mais adequados para você. Essas pessoas no clã não têm gosto nenhum. Os metais que Narberal nomeou eram dos níveis mais altos de Yggdrasil. Ains lançou um olhar penetrante para ela e disse:
Narberal, só por segurança, me chame de Momon enquanto estivermos nesta cidade. Entendido, Momon-sama? Você precisa que eu te lembre de novo? Me chame de Momon. Puxa, minhas mais profundas desculpas, Momon-san. Momon-san parece meio estúpido, você não acha? Esqueça, se é difícil para você apenas me chamar de Momon, então Momon-san serve. Entendido? Eu entendo, Momon-san. Mais uma vez, Narberal curvou-se profundamente na cintura. Ains bateu em sua testa com um dedo. Ela não tem ideia de por que eu quero que ela me chame de Momon-san. Ela é meio inútil. Esqueça, não há mais ninguém que eu possa usar agora, então vou perdoá-la. Este é o nosso plano para o futuro. Sim. Narberal prontamente fez uma genuflexão diante de Ains. Era a atitude de um vassalo à espera de ordens. Ains irritado não tinha ideia de como proceder. Embora ele tivesse trancado a porta depois de entrar, a fofoca iria se espalhar rapidamente se as pessoas vissem essa cena. Ainda assim, por que ela não entende o motivo pelo qual eu quero que ela me chame de Momon? Eu até expliquei para ela antes de vir para a pousada. Com um tom de vaga resignação, Ains disse: estamos aqui para nos disfarçarmos como aventureiros nesta cidade. Isso ocorre porque temos que coletar informações sobre aventureiros, em outras palavras, as pessoas mais fortes neste mundo, embora nossa ênfase seja em aprender sobre jogadores de Yggdrasil, como eu. Alcançar cargos mais elevados nos permitirá aceitar empregos com classificações mais elevadas, o que também nos permitirá coletar informações mais confiáveis e úteis. Portanto, nosso primeiro objetivo é nos tornarmos aventureiros de sucesso. Depois que Narberal indicou que ela entendia, Ains disse a ela sobre as coisas que ela tinha que fazer. No entanto, existem vários problemas no momento. Ains retirou sua pequena bolsa e abriu-a, em seguida, despejou o conteúdo em sua mão. Eram moedas e havia muito poucas delas. Não havia brilho de ouro entre as moedas. Para começar, não temos dinheiro. Houve vários motivos pelos quais Ains pagou com uma poção durante a disputa anterior. Um deles era porque ele não tinha certeza de que eles poderiam resolver o problema com dinheiro. Dizer que ele não tinha dinheiro para pagar seria ridículo. Ains se voltou para o surpreso Narberal e explicou: não, devo dizer que temos muito dinheiro, mas a moeda que temos são em grande parte moedas de ouro Yggdrasil. Portanto, gostaria de usar essas moedas de ouro como último recurso. Por quê? Já não confirmamos que as moedas Yggdrasil têm valor monetário? De fato, aprendi no vilarejo Carne que cada moeda de ouro da Yggdrasil vale 2 das moedas de ouro locais. No entanto, se usarmos moedas de ouro Yggdrasil aqui, não há como dizer onde elas irão parar. Se as coisas derem errado, a notícia pode se espalhar para outras pessoas, e será um anúncio gritante para outros jogadores de Yggdrasil que estamos aqui. Portanto, temos que evitar essa situação, desde que não entendamos totalmente a situação. Jogadores, entidades no mesmo nível que você, Ains-sama, e os vilões que uma vez atacaram Nazarick. Ains franziu a testa ao se referir a ele como Ains-sama, mas ele não disse nada, pelas mesmas razões de agora. De fato, são pessoas que não podem ser tomadas de ânimo leve. O nível dele, de Ains ou Algon, era o mais alto em Yggdrasil, nível 100. No entanto, para os jogadores, estar no nível máximo dificilmente era uma coisa rara. Pode-se dizer que a maioria dos jogadores estava no nível 100. Ains se considerava um dos jogadores da camada intermediária superior. Isso era porque ele estava focado em aumentar níveis na classes de Magic Caster morto-vivo, e negligenciou aumentar seu próprio poder em outras classes. No entanto, dados os itens de classe divinos que ele possuía, bem como seus numerosos itens em dinheiro, ele pode ser classificado no meio do nível superior. Ainda assim, ele não conseguia levar as coisas com calma. Afinal, sempre houve um peixe maior. Assim, ele teve que evitar ser encontrado por outros jogadores, a qualquer custo. Havia muitos oponentes que Ains não poderia derrotar se fosse atraído para a batalha. Além disso, havia muitos jogadores que eram humanos e eles protegiam naturalmente outros humanos.
Se esses jogadores entrassem em conflito com pessoas como Albedo, que via os humanos como formas de vida inferiores, a grande tumba subterrânea de Nazarick, ou Ainz ou Algol, poderia muito bem ter toda a humanidade como inimiga. Era por isso que ele sentia que trazer Albedo junto era perigoso. Ainda assim, não esperava que Narberal se sentisse da mesma forma também. Ainz não via a humanidade como um inimigo, mas ele poderia matar seres humanos sem hesitação por causa de seus objetivos. Mesmo assim, ele queria evitar conflitos com outros jogadores. Bem, isso foi um desperdício. O que foi um desperdício? Estou falando sobre como perdemos Nigun tão facilmente. Ele tinha muitas informações, mas morreu sob um questionamento tão simples. Havia cerca de 10 pessoas ainda vivas dos membros das Escrituras da Luz do Sol capturados no vilarejo Carne. O resto morreu durante o interrogatório e se tornaram matéria para Ainz convocar mortos-vivos com suas habilidades. Ao recordar as informações torturadas de seus cativos, Ainz não pôde deixar de murmurar. A maioria dos jogadores gostaria de apoiar a teocracia Slaine. A teocracia Slaine era uma nação religiosa que venerava os 6 deuses, que desceram sobre o mundo há 600 anos. Nas palavras da Escritura da Luz Solar, a teocracia Slaine lutou para permitir que a fraca raça humana prosperasse, se tornasse forte e derrotasse outras espécies. Qualquer jogador com qualquer humanidade restante aprovaria os objetivos da teocracia Slaine. Ao contrário de seu próprio mundo, onde a humanidade estava acima de todas as criaturas vivas, neste mundo, a humanidade era uma das espécies mais fracas ao redor. Embora eles pudessem construir uma cidade tão impressionante nas planícies, o fato de que eles tiveram que viver nas planícies apenas destacou a fraqueza da humanidade. Dito isso, as planícies também eram lugares perigosos. Em primeiro lugar, não havia onde se esconder, então era fácil ser descoberto pelo inimigo. Apenas espécies fracas, que não tinham visão no escuro, escolheriam viver em um lugar como este. Eles não teriam nenhum espaço seguro ou sala de estar se escolhessem o contrário. Havia espécies que eram fisicamente mais fortes e possuíam civilizações mais avançadas do que os humanos, mas elas não controlavam o continente. Isso porque eles acabaram lutando contra os 8 reis da ganância, que dominavam esta terra há 500 anos. A humanidade foi um dos poucos sobreviventes dessa guerra. Do contrário, a raça humana já estaria extinta. Qualquer jogador neste mundo gostaria de ajudar a humanidade. Foi por isso que Ainz estava em guarda contra os jogadores e manteve distância da teocracia Slaine. Em qualquer caso, pretendo vender as espadas tiradas das tropas da teocracia Slaine que estavam fingindo ser cavaleiros. Mas antes disso, precisamos conseguir um trabalho. Entendido. Então, devemos visitar a guilda novamente amanhã? De fato. Embora eu preferisse aprender mais caminhando por esta cidade, devemos deixar isso para depois de ganharmos algum dinheiro. Eu vejo. Como uma donzela de batalha, cumprirei suas ordens com todas as minhas forças. É assim mesmo. Então, contarei com você, Narberal. Ainz sentiu um caloroso brilho de satisfação ao observar Narberal se curvando profundamente. Então ele lançou um feitiço e foi envolvido em sua armadura e ilusão mais uma vez. Eu estarei inspecionando nossos arredores. Você vai ficar aqui e esperar por pedidos. Por favor, deixe-me ir com você. Não, só estou dando uma olhada na vizinhança. Já ouvi falar de um grande cemitério que quero visitar. E o outro motivo de você ficar aqui é para afastar intrusos. Você deve ficar em guarda e nunca afrouxar. Embora eu não ache que haja nenhuma vulnerabilidade em nossas defesas no momento, este lugar pode muito bem ser considerado território inimigo, então você nunca deve relaxar. Entendido. Vou deixar as ligações programadas para você também. Quando Ainz saiu da sala, Narberal suspirou profundamente. Então ela esfregou o canto dos olhos, e seus olhos, anteriormente cheios de uma expressão aguda, caíram impotentes. Seu rosto parecia completamente relaxado. Até seu rabo de cavalo parecia ter perdido a energia e estava pendurado frouxamente. No entanto, ela ainda se lembrava das ordens de seu mestre supremo.
Embora Narberal estivesse morrendo de vontade de olhar para fora da sala, ela era uma lançadora de magia e tinha muitos problemas para replicar os feitos dos ladrões. Portanto, ela usou as habilidades com as quais estava familiarizada para compensar o déficit. Orelha de coelho. Um par de adoráveis orelhas de coelho cresceu da cabeça de Narberal enquanto o feitiço era lançado. Os ouvidos trêmulos captaram imediatamente todos os sons ao seu redor. Este foi um dos 3 feitiços conhecidos como Bunny Magic pelos jogadores de Yggdrasil. Os outros 2 eram Pé de Coelho, que aumentava a sorte, e Rabo de Coelho, que reduzia o agro dos monstros. Lançar todos os 3 feitiços de uma vez mudaria a aparência das roupas de uma personagem feminina, e por isso eles eram muito populares. No entanto, Narberal não lançou os outros 2 porque eles não eram necessários. A maioria dos feitiços de Narberal eram relacionados ao combate. Essa foi uma das poucas exceções. Depois de ouvir os sons ao seu redor, ela se certificou de que era seguro antes de lançar o feitiço mensagem. Como ela esperava, uma agradável voz feminina falou em sua cabeça. Narberal Gama, há algo errado? Sim, este é o relatório programado. Narberal estava falando com a supervisora da guarda da grande tumba subterrânea de Nazarick, Albedo. Ela descreveu todos os detalhes da situação para Albedo e, finalmente, mencionou a notícia de que Albedo estava morrendo de vontade de ouvir. Ain-sama mencionou você, Albedo-sama. Ele disse que não havia mais ninguém em quem ele pudesse confiar além de você. Kufu. Um estranho grito de alegria ressoou na cabeça de Narberal. Bom, muito bom, Narberal, você é uma boa menina. Continue falando dessa notícia para mim. Esta é uma ordem do supervisor da guarda de Nazarick. Narberal se perguntou: isso realmente vale um pedido? No entanto, ela percebeu que isso poderia ser um movimento na luta para melhor servir ao Supremo. Portanto, essa ordem fazia todo o sentido. Quando Narberal estava prestes a expressar suas dúvidas, ela ouviu a voz animada de Albedo mais uma vez. Eu diminuirei lentamente a distância entre mim e a Insama enquanto Chaltear está fora de casa a negócios. Embora o objetivo seja difícil de alcançar, enquanto eu mantiver a pressão e ganhar uma cabeça de vantagem, um dia serei capaz de conquistá-lo. Nesse dia glorioso, Chaltear irá chorar lágrimas amargas de arrependimento. O grito de alegria de Albedo fez Narberal franzir as sobrancelhas. Essa voz animada estava começando a irritá-la. Com uma voz que sugeria que ela poderia começar a dançar a qualquer momento, Albedo continuou balbuciando sobre o que ela faria a seguir e como as coisas deveriam ser, e então de repente, ela perguntou com uma voz calma. Ainda assim, por que você está me ajudando? Por que você me escolheu e não Chaltear? Será que você quer algo de mim? A resposta é simples. Se alguém me perguntasse se Albedo-sama ou Chaltear-sama era mais adequado para sentar ao lado de Ain-sama, eu definitivamente responderia com seu nome, Albedo-sama. Kufu. Maravilhoso. Não achei que você seria capaz de ver o futuro de Nazarick. Estou impressionada. Além disso, Yuri-sama tem dificuldade em lidar com Chaltear-sama. Oh, Yuri-alpa. Entendo, então é assim. Os outros também estão do meu lado? O rosto do líder assistente Yuri-alpa, bem como de seus outros camaradas, apareceram na mente de Narberal. Isso é difícil de dizer. Lupus Regina está com você, Albedo-sama, mas Solution está do lado de Chaltear-sama. Quanto a Entoma e Shizu, suas lealdades ainda não são conhecidas. A Solution pode ser conquistada? Seria muito difícil, porque os gostos dela são muito semelhantes aos de Chaltear-sama. Oh, entendo. Que hobbies grosseiros ela tem. Narberal concordou com as palavras de Albedo. Ela não tinha ideia de por que Solution gostou do que ela fez, e ela não pôde deixar de inclinar a cabeça em perplexidade. Embora todos os seres humanos fossem formas de vida inferiores, nenhum deles tinha o hobby de atormentar os humanos, com uma exceção. No entanto, eles matariam qualquer humano que ficasse em seu caminho, mesmo que isso fosse tedioso. Dito isso, eles não sairiam de seu caminho para matá-los. Bem, isso não pode ser evitado. Então, mova-se rapidamente e traga as outras meninas para o meu lado. Comece com Entoma e Shizu. Isso deveria estar bem.
Solution e Entoma gostam de comer humanos, então se trouxermos Entoma para o seu lado, ela pode acabar se tornando uma aliada como resultado. Isso mesmo, eu entendi. Então, para outra coisa, você pode me dizer em detalhes o que meu amado Ain-sama tem feito? Sim, eu entendo. A comunicação programada com Albedo acabou sendo muito acalorada. Quando Albedo ouviu que Narberal e Ains estavam compartilhando um quarto, ela fez barulhos estranhos e muito variados, a ponto de ter que lançar o mesmo feitiço de comunicação 4 vezes. Ains ficou ligeiramente irritado quando ele voltou, mas isso é uma história para outra época.